Fala, moçada, rapaziada, tudo bem? Professor Eudes aqui para mais uma aula de Química e o assunto de hoje é a diferenciação entre substâncias e misturas. Comentar o que diferencia bem uma da outra. Primeira questão, só que na forma de exercícios. Primeira questão, qual das características a seguir não pertence a uma substância? Então, estamos falando de algo errado, negativo, incorreto. Primeiro, composição definida. Sim, toda substância tem uma composição ou fórmula química definida, uma só, que garante suas propriedades físicas principais. Ou seja, toda substância tem composição definida, mas ele quer o errado. Isso aqui é certo. B, apresenta propriedades físicas constantes. Isso também é verdadeiro. E essas propriedades são ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Ponto de fusão, temperatura para derretimento única, ponto de ebulição, temperatura para evaporar também única, e a densidade, que é a relação de massa por volume, para citar no mínimo essas três. C, contém um único tipo de constituinte. Constituinte é o mesmo que substância, e substância é o mesmo que ter composição definida. Então, a C e a A são maneiras diferentes de dizer a mesma coisa, que também seria correto, mas aqui ele que é incorreto. Então, na letra D, o erro aqui é que é formado apenas por moléculas. As substâncias, elas podem ser formadas por moléculas ou podem ser formadas por íons, como é o caso do sal de cozinha, que tem um cátion positivo e um ânion negativo, e no caso das moléculas, por exemplo, como a água. Então, ela pode ser formada por moléculas? Sim. Apenas por moléculas? Não. Então, acabou a primeira questão. Bem tranquila, né? Bora para a próxima. Toda a matéria é formada por átomos que, por sua vez, organizam-se em espécies químicas, como moléculas e compostos iônicos, que constituem a diversidade de materiais que conhecemos. Uma maneira de reconhecermos uma substância pura, ou seja, aquela que apresenta composição fixa, é através de suas propriedades físicas constantes, como? Então, aqui a gente já tem a questão, estamos falando de reconhecimento de uma substância pura e reforçando a ideia da questão um, ela apresenta composição fixa ou fórmula química fixa. E a gente avalia pelas suas propriedades físicas constantes, avaliando também a aula anterior, onde a gente falou bastante sobre essa questão das propriedades físicas. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Com certeza, a letra A estão dentro dessas propriedades físicas constantes. Lembrando, ponto de fusão constante, ou seja, no caso da água, a 0 graus Celsius, ou seja, a água sempre na condição de pressão do ambiental, nível do mar, vai passar do sólido para o líquido a zero. Ponto de ebulição constante, mesma coisa. A água, no caso, ao nível do mar, evaporará a 100 graus Celsius. E aqui também temos a densidade, que não está falada no problema, também constante. No caso da água, é 1 grama por mililitro. Então, para eu identificar uma substância pura, eu preciso reunir algumas propriedades físicas constantes, pelo menos essas três que eu estou citando. No nosso problema, não vai ter a densidade, mas vai ter a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. E, além do mais, estamos lidando com a palavra reconhecimento, com o verbo reconhecer. Ou seja, reconhecer significa identificar. Se a gente vai identificar um tipo de material do outro, vamos utilizar propriedades específicas. As propriedades físicas constantes são propriedades específicas da matéria, porque permite diferenciar um material de outro. Então, massa e volume são propriedades gerais. Elasticidade e descontinuidade não permite identificação. Inércia e extensão também são propriedades gerais. Então, na questão 2, letra A, tranquilamente. Vamos para a terceira questão. A água mineral é substância pura, substância simples, substância composta ou mistura. Primeiro, a diferenciação entre substância simples e composta.
As substâncias chamadas de simples, além de terem composição fixa, só tem um tipo de átomo. Lembrando que os átomos são representados por elementos químicos, que vão ter sempre uma letra maiúscula cada elemento, sempre. Então, quando a gente for analisar a formulação de uma substância simples, a gente vai precisar sempre que se tem uma letra maiúscula em sua formulação. Já uma substância composta, ela possui dois ou mais elementos nesta composição. A água, por exemplo, fórmula química H2O, é uma substância composta. Seu constituinte enquanto substância composta. Aqui eu tenho ácido clorídrico também. Aqui eu tenho cloreto de sódio. Então, se a gente tem uma substância composta, precisamos ter na formulação mais de um tipo de átomo, ou seja, mais de uma letra maiúscula em termos práticos. Agora, em relação à água mineral em si, agora que a gente diferenciou um pouquinho, ah, simples ou composta, ainda está dentro da categoria substâncias puras, ou seja, material puro. Então, dizer que a água mineral é uma substância pura, substância simples ou substância composta, se for para ser substância pura, já temos um detalhe, a água já não seria, por exemplo, uma substância simples, pela explicação que a gente acabou de abordar. Não pode ser? Uma substância pura ou substância composta. É aqui que entra um problema, porque uma substância simples também é substância pura. E uma substância composta também será substância pura. Simples ou composto não anula o fato de ser substância pura. E o termo substância pura é um termo, não vou dizer redundante, mas é um termo que material puro e substância pura são sinônimos. Só que a água mineral não é substância pura. Ela é uma mistura. Porque na água mineral, a gente tem o quê? Primeiro, tem gás. Se for água com gás, vai ter gases ali. Se não for água mineral com gás, ela vai ter o quê? Sais dissolvidos ali. A água que mata a sede, lembrando que estou falando da água que a gente se compra, né? Mas a água mineral vai ter, no mínimo, ou gases dissolvidos se você comprar a versão com gás, mas ela é composta por diferentes substâncias, porque vai ter, no mínimo, sais dissolvidos ali. Então, a água mineral é uma mistura, e mistura do tipo homogênea, ainda por cima, porque ela só tem mais de uma substância dissolvida e só apresenta uma fase. Ou seja, letra D. Água, água totalmente pura, por exemplo, não mata a sede porque ela não tem os sais dissolvidos. A gente, enquanto faz nossas atividades cotidianas, transpira, faz exercícios, eliminamos líquido pela urina, por exemplo, estamos dispensando sais do organismo, por exemplo. Então, esses sais têm que ser repostos no corpo humano. Então, a água mineral mata a sede porque é capaz de recuperar os sais, no caso, sais minerais. Perfeito? Vamos para a próxima questão, que essa aqui já foi letra D. Gás carbônico, água, cloreto de sódio e metano são exemplos de, primeiro, a gente já conversou na questão anterior sobre substâncias compostas e substâncias simples. Listando aqui, então, se são todas substâncias, CO2, H2O, NaCl e CH4, todos eles têm mais de uma letra maiúscula. Então, todos eles têm mais de um tipo de átomo formador. Então, estamos lidando com substâncias compostas. Le- Letra B. Tranquilamente. Não vai ser substância, não haverá substância simples para responder. Nenhum deles é formado por uma única letra maiúscula, por um único tipo de átomo. Fora que ainda temos a questão de ser iônico ou molecular. O único composto iônico é o NaCl. E para identificar um composto iônico,
Aí seria necessário uma tabela periódica, né, uma prova de química, por exemplo, mais avançada, onde nós temos aqui a presença de um metal, que é o sódio, e um ametal, que é o cloro. Nos demais, nós temos o composto molecular, porque nos compostos moleculares só tem ametais presentes, caso, né, alguém queira essa informação. Mas, no geral, não tem como dizer que são todos iônicos ou todos moleculares. Tem os dois tipos aqui representados. Então, substâncias compostas é o nosso item B para responder ao problema. E vamos para a questão 5. Nitrogênio, oxigênio, argônio, hélio, neônio e criptônio são substâncias simples e os principais constituintes do ar atmosférico. Quanto à atomicidade, quais os gases citados anteriormente são diatômicos? Então, aqui, só para exemplificar um pouco melhor, a ideia, reforçando até a questão anterior, nitrogênio, oxigênio, argônio, hélio, neônio e criptônio. Todos eles com apenas um tipo de letra maiúscula. Uma letra maiúscula, um tipo de átomo. É isso que vai caracterizar, quimicamente falando, uma substância simples. Perfeito? Agora, em relação a essa parte do problema, diatômicos significa que eles têm dois átomos na sua formulação. Então, quem tem apenas dois átomos? Apenas os dois primeiros, o nitrogênio e o oxigênio. Os demais são substâncias simples, só que, só que eles são gases nobres, eles são do estilo monoatômico. Ah, uma pergunta bem simples. Monoatômico, um átomo só na fórmula representando a substância simples. Só que a maioria das substâncias simples é no mínimo diatômica, triatômica em diante. Monoatômicos são só os gases nobres, que são esses quatro últimos aqui. De qualquer forma, letra A, nitrogênio e oxigênio, para responder corretamente. Perfeito? Então, acabou a questão 5. Bora para a próxima, questão 6. Água e gelo. Água e óleo, soro caseiro e álcool hidratado. Analise as afirmativas sobre os sistemas acima. Então, aqui vamos classificar os sistemas em substâncias ou misturas. Primeira frase. Os sistemas 1 e 4 são formados apenas por um componente. Muito bem. Primeira coisa. Ah, um componente significa que tem apenas uma substância participando, ou seja, o sistema é uma substância pura. Água e gelo, eles têm duas fases, porque a água está no estado líquido e o gelo está no estado sólido, então eu percebo dois aspectos. E além de ter duas fases, nós temos uma substância pura, porque o componente químico é o mesmo. A fórmula química da água e do gelo são iguais. Então, nós temos duas fases, porém, uma única substância ou um único componente. Isso é verdadeiro para um. Para o 4, o álcool hidratado? Álcool hidratado é o quê? Álcool com água. Isso aqui é uma mistura. E mistura do tipo homogênea, quando os dois participantes têm afinidade química. Ou seja, se misturam muito bem. E aí a gente enxerga como se fosse uma fase só, como se só existisse uma substância ali. Então, se a mistura homogênea, aqui teremos apenas uma fase. Lembrando que para ter uma única fase, ou é substância pura, ou eu tenho mais de uma substância que tem afinidade química. Mas não, essa primeira ela está incorreta. 2. 3 e 4 apresentam o mesmo número de fases. Bom, a 4 já tem uma fase, já falamos dela. O soro caseiro, tecnicamente,
temos água, ainda temos a questão do sal, e ainda temos a questão do açúcar envolvido. Se a mistura for bem feita, a mistura ela é verdadeira. Quer dizer, a mistura é homogênea, quando na dosagem correta, porque essa mistura ela vai apresentar também uma única fase. Além de ser também a mistura homogênea, porém, tem uma fase também. Então, isso é verdadeiro. A 2 é verdadeiro. 3. 2 e 4 apresentam o mesmo número de fases. Hum, Aliás, minto, perdão, errei aqui na leitura. 2 e 4 apresentam o mesmo número de componentes. A água e o óleo vão ter duas fases. Porém, água e óleo não têm afinidade química, o que vai acarretar numa mistura heterogênea. E se a mistura é heterogênea, já está explicado aqui que são duas fases, tecnicamente. Então, só que para ser mistura heterogênea, lembrando que tanto mistura homogênea quanto heterogênea tem que ter mais de um componente. E, no caso da água e do óleo, eu tenho dois componentes. No caso da 3, eu tenho três componentes. Componentes é o número de substâncias que estão compondo a mistura. E no álcool hidratado, são dois componentes também. É isso que eles têm em comum, ó. Dois componentes para o álcool hidratado e dois componentes para a água e para o óleo. As misturas são de tipos diferentes, só que o número de substâncias que cria cada mistura é o mesmo, que é o que está sendo falado, comentado na assertiva 3. E isso é verdadeiro, embora sejam misturas de categorias diferentes. 4. Todos os sistemas são heterogêneos. Todos? Não. Atenção com essa frase, com essa palavra, sistema. Mistura homogênea e heterogênea tem a ver com o número de fases. Mas quando a gente avalia sistema, é só avaliar o número de fases, sem citar se é substância ou mistura. Porque para classificar entre substância e mistura, tem que ter o número de componentes quem diz. Se a gente classifica como substância pura, só pode ter um componente. E quando tiver dois componentes, aí, a partir de dois, aí sim classificamos entre mistura homogênea e heterogênea, pelo número de fases que estamos observando. Agora, quando se fala em sistema, não importa se é mistura ou não, apenas avaliamos o número de fases quando classificamos um sistema, o que já torna falsa a 4, porque é o número de. No caso, quando avaliamos sistemas, avaliamos o número de fases somente. Legal. Se são todos heterogêneos, significa que todos precisam ter no mínimo duas fases. Só que os dois primeiros têm duas fases. A água com gelo e a água com óleo vão formar duas fases, ou sistema heterogêneo, bifásico. Só que os dois últimos não. Os dois últimos vão formar um sistema monofásico. Então, o sistema do 3 e 4 é um sistema homogêneo e os dois primeiros heterogêneo. Como aqui se utilizou a palavra todos, falso, né? Desta forma, as únicas corretas serão a 2 e a 3. Então, 2 e 3, aí sim teremos nossa resposta correta. Vamos para a próxima questão, questão 7. A alternativa que não apresenta uma mistura. Sangue é mistura, sim. Apesar do aspecto avermelhado, sangue é uma mistura do tipo heterogêneo. E não é, apesar de ter só uma cor que é vermelho, quando a gente considera uma mistura homogênea verdadeira, as partículas não são visíveis nem no microscópio, no sentido de onde está cada partícula. E o sangue é diferenciável ainda no microscópio. Mas o sangue é uma mistura, sim, do tipo heterogêneo. O ar também é uma mistura. O ar é uma mistura de gases e mistura homogênea. A chuva e o ferro metálico. Aqui, o ferro metálico ele é uma substância pura.
ele é apenas formado por átomos de ferro. Então, cuja fórmula química aqui é Fe. Então, o ferro metálico, substância pura e substância simples ainda. A chuva, ela tem água, beleza, só que essa água ainda pode conter materiais dissolvidos dentro dela. Então, tecnicamente, a chuva não é uma substância, é uma mistura também. Ou seja, aqui era só para avaliar quem era a mistura, quem era a substância. Questão simples, né? Bora para 8. Qual dos sistemas a seguir forma uma mistura azeotrópica? Primeiro, definição de mistura azeotrópica. Esse tipo de mistura, só uma coisa. Eu já tinha falado em outras questões que substância pura precisa de três informações constantes: ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. No caso, quando a mistura é azeotrópica, ela não possui ponto de fusão específico, ela possui faixa de fusão. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a mistura está derretendo, a temperatura continuará mudando, e em uma mistura comum, isso acontece com a temperatura de ebulição também. Ela também não é constante, ela fica mudando também. Só que a mistura azeotrópica, ela, enquanto derrete, a temperatura vai se alterando, como acontece com qualquer mistura comum. Só que na hora de evaporar, ela possui ponto de ebulição. Ela tem pelo menos uma das duas informações constantes. Então, aqui o desafio é identificar qual tipo de mistura ocorre. No caso, açúcar com água é uma mistura homogênea, mas não tem essa característica. Óleo de soja com azeite também é mistura, no caso aqui vai dar homogêneo. Óleo e azeite são tipos de materiais similares, vão se misturar, mas não tem essa característica. Cloreto de sódio com água, ou seja, mistura homogênea ou heterogênea, nesse caso são misturas comuns. Mistura azeotrópica ela vai ocorrer quando os dois líquidos se misturam e tem uma afinidade química elevadíssima, a ponto de, em um desses processos de fusão e ebulição, se comportar como se fosse uma substância só. E a opção, no caso aqui, é a letra A. O álcool etílico e a água, eles têm afinidade química altíssima. O cloreto de sódio com a água e são dois líquidos. O cloreto de sódio com a água, mesmo com alta afinidade, não vai formar esse tipo de mistura, até porque o cloreto de sódio é um sólido. Tem outro tipo de mistura que é eutética, que é utilizado para ligas metálicas, onde os metais eles derretem à mesma temperatura e evaporam a temperaturas diferentes. Mas no caso da questão 8, letra A. Então, relembrando que uma mistura azeotrópica é uma mistura onde temos dois participantes, pelo menos, e eles vão ter ponto de ebulição constante. Só esse, ponto de ebulição constante. Tá certo? No caso da faixa de fusão, é a característica de mistura comum. Mistura comum sempre vai ter faixa de fusão, não vai derreter uma temperatura só, e faixa de ebulição, não vai evaporar uma temperatura só. Perfeito? Mas a azeotrópica, na mistura azeotrópica, o ponto de ebulição é constante. E o que vai caracterizar a letra A? Bora para a questão 9. Considere as seguintes proposições. Primeira, não existe sistema polifásico formado por vários gases ou vapores. Bom, a primeira está correta. Embora existe a questão dos poluentes ambientais. O tradicional para os gases ou vapores é formar sistema monofásico. É o padrão deles, tá? Então, a possibilidade maior é de não existir mesmo. Considero verdadeiro. Considero correto. Segunda, a água é uma mistura de hidrogênio e oxigênio. Não, não. No caso, é uma reação química, não é mistura. Hidrogênio com oxigênio são substâncias puras, e eles vão formar a água, que é uma substância composta.
Só que esse procedimento aqui, ele é chamado de quê? Reação química ou processo químico, onde as substâncias se alteram. Então, eu estou alterando substâncias e criando uma terceira. Estou unindo duas substâncias em uma terceira. E quando a gente tem mistura de substâncias, a gente entende que as substâncias estão misturadas, mas não vai haver reação química. Ou seja, é um processo físico, na verdade. Então, a água não é uma mistura de hidrogênio e oxigênio, é uma reação química envolvendo hidrogênio e oxigênio. Terceira, todo sistema homogêneo é uma mistura homogênea. Falso. Até porque um sistema homogêneo, já falei em uma questão para trás. Se a gente fizer água com álcool, mistura homogênea. Mas o sistema homogêneo, por exemplo, água com álcool, mistura homogênea. Só que se eu tiver água pura, é uma substância pura. Mistura homogênea só tem uma fase, monofásico. Substância pura só tem uma fase, monofásico. E aí, como que faz? Então, sistema monofásico não vai classificar entre substância e mistura. Só vai dizer o tipo do sistema, monofásico, bifásico, trifásico, o número de fases, quantos aspectos visuais dá para conseguem ser percebidos, tá? Então, o sistema monofásico não perdão, todo sistema homogêneo é uma mistura homogênea. Não, pode ser substância pura também. Quarta, existe sistema monofásico formado por vários sólidos? Sim, isso é verdadeiro. O nome disso é liga metálica. Por exemplo, se a gente unir o cobre com o estanho, que são dois metais que se encontram na natureza, derretendo e misturando, a gente faz o bronze, que foi um dos processos da metalurgia desde da era clássica, da história clássica, né? Da idade clássica da história. Então, um dos primeiros metais a serem produzidos dessa maneira foi o bronze, como armamento mesmo, escudos, espadas, etc. Só que dessa maneira, liga metálica ou mistura homogênea de metais. Então, existe sistema monofásico de sólidos, sim. E 5, todo sistema polifásico é uma mistura heterogênea. Errado. Se você juntar água com gelo, por exemplo, ou um material sólido e o mesmo material líquido, por exemplo, nós temos o sistema com mais de uma fase, vai ser bifásico. Só que água e gelo só tem um componente, que é a mesma substância. Então, é muito comum ver isso quando um material está sólido e começa a derreter. Esse material derrete, começa a sair do sólido e passa para o líquido e começa a formar o sistema bifásico. É o mesmo material, só que está em fases diferentes. Então, Então, o sistema polifásico pode ser uma mistura heterogênea, de fato, mas também pode ser uma substância pura, em derretimento, por exemplo. Então, de verdadeiras, apenas o quem? 1 e 4. Letra C. Como verdadeiras. Então, é isso. Bora para a última questão. Um rapaz pediu sua namorada em casamento, presenteando-a com uma aliança de ouro 18 quilates. Para comemorar, sabendo que o álcool é prejudicial à saúde, eles brindaram com água gaseificada com gelo, ao ar livre. Os sistemas ouro 18 quilates, água gaseificada com gelo e ar atmosférico são classificados, respectivamente, como: primeiro, ouro 18 quilates. O ouro puro ele tem 24 quilates. O quilate é uma maneira de medir a pureza de ouro dentro de uma liga metálica contendo ouro. Isso quer dizer que o ouro 18 quilates ele vai ter 75% de ouro em sua composição e 25% de outros metais.
A questão do ouro é que o ouro puro, totalmente puro, ele é um metal muito maleável, ele é muito macio. Então, para dar um aspecto de resistência mecânica maior para o ouro, ele é misturado com outros metais, para dar essa questão de resistência física para ele. Mas, enfim, ouro 18 quilates, ele não é puro, ele é uma mistura heterogênea. Então, já facilita. Água gaseificada com gelo. Bom, se a água é gaseificada, então já temos uma mistura temos uma mistura aqui. Nós temos água, nós temos gás e ainda está com gelo, né? Nesse caso aqui, é uma mistura heterogênea também, porque vai ser perceptível a questão das fases. Nós temos mais de uma substância presente e temos mais de uma fase. Então, temos outra mistura heterogênea. Então, temos mistura heterogênea mais de uma vez aparecendo. E no caso, o ar atmosférico, ele é uma mistura de gases. E o ar atmosférico, ele é uma mistura homogênea. Vários gases ali estão misturados. Nós temos aqui envolvidos como se diz? A gente tem aqui vários gases misturados formando uma fase só. Então a resposta vai ser mistura heterogênea e mistura homogênea, ou letra D. Então é isso, rapaziada e moçada. Essa foi a nossa aula de explicação com exercícios sobre separar bem substância simples, substância composta e os tipos de mistura principais que existem. Então, a gente se vê na próxima aula, falando só entre as misturas mesmo. Um abraço.